Mas a ideia é essa, tá? Mostrar os parâmetros para vocês. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do Spam Lab. Eu sou o professor Carlos Grão e hoje eu quero continuar a falar com vocês sobre o Open Drone Map. Como eu tinha prometido para vocês, hoje eu quero falar dos parâmetros que a gente pode escolher ali na hora de rodar o Open Drone Map. Tem um monte de parâmetros, não vou falar de todos, mas quero destacar alguns que acho que podem ajudar vocês a fazerem as suas reconstruções, os seus mapeamentos. Primeiro eu vou falar no geral dos parâmetros, aí lá mais para o fim dos parâmetros eu quero fazer uma discussão de dois deles que, teoricamente, um deveria sobrepor a escolha do outro, mas eu não tenho certeza se isso está acontecendo e eles podem influenciar bastante no resultado final. E ainda lá para o final do vídeo eu quero falar sobre a questão da memória. Muita gente está tendo problema de memória com o Open Drone Map, eu vejo isso aparecendo direto nos fóruns e perguntas assim, e eu vou mostrar para vocês uma saída para isso para quem está usando Windows, tá? Então fica até o final que tem tudo isso, vai ser legal. Além da documentação do Open Drone Map que eu vou mostrar para vocês já já, a gente também tem uma opção interessante que tem lá no site e tal, que é o livro do Open Drone Map. É um e-book, né, que foi feito aí pelo Piero Tofani, e ele está à venda lá no Open Drone Map, você pode pagar, não era caro não. Eu vou mostrar aqui para vocês o PDF. Então é esse e-book aqui. Ele é interessante de dar uma olhada, ele tem uma descrição bem longa de como é o Open Drone Map, como funciona, e ele traz também todas as flags, todos os parâmetros que você pode ajustar com uma descrição um pouco mais detalhada do que o que está no site, né? Tem as figurinhas e tal. Mas ele é um livro um pouco já datado, ele é de quando? 2019, 2018, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. 2019, então já tem algumas coisas novas que saíram que a gente vai ver lá na documentação. Mas se vocês quiserem, é uma coisa interessante e ajuda a financiar de maneira assim, dar um suporte financeiro ao projeto. Todo o dinheiro daqui vai para ajudar o projeto do Open Drone Map, o que é bem legal. Então agora a gente está no nosso desktop, como de costume, né, gente? Agora eu estou do outro lado da tela para vocês verem o que está aqui na esquerda. Eu estou no site de documentação principal do Open Drone Map, docs.opendronemap.org, vai estar linkado aí embaixo como sempre, junto com mais um monte de coisa. Esse é um site bem legal, bem interessante, bem importante para quem está trabalhando com o Drone Map, tem muita coisa, tem tutorial, tem muita explicação aqui que vale a pena dar uma lida, e eu vou abrir essa opção aqui, ó, Options and Flags, tá? Então, cada uma dessas opções que a gente vai ver são aquelas que a gente pode setar lá no Open Drone Map, não que a gente precise, mas que a gente pode. Eu vou dar uma passada meio rápida em algumas coisas, eu quero focar em algumas dessas opções para a gente não fazer um vídeo tão longo assim, né? Por exemplo aqui, ó, BG Removal, Background Removal, ele vai tentar remover o fundo das imagens, aquela coisa quando você tem, às vezes, está fazendo uma reconstrução de uma escultura, uma coisa, arquitetura, alguma coisa assim, você tem o céu e tal, ele vai tentar remover isso para você sozinho. Build Overviews é legal, porque se você deixar isso para padrão, você vê que o padrão é falso, né? Se você deixa isso para verdadeiro, para true, ele vai fazer a ortofoto, ele vai fazer os overviews, vai fazer tipo aquela pirâmide de overviews, para você ver isso mais rápido no programa de SIG, tipo QGIS. Então, para você ver porque às vezes a ortofoto fica muito grande, né? O arquivo fica muito pesado. Então esse eu acho interessante de ter para poder ver a ortofoto mais rápido. Camera Lens é bastante importante, tá? É uma coisa que antigamente não tinha algumas dessas opções, agora tem algumas muito boas, e ele vai mudar o tipo da lente da câmera. Ele tem ali um banco de dados de padrões ali, de tipos de câmera, e o que ele vai fazer? Ele vai melhorar a reconstrução se você acertar a tua câmera. Até pouco tempo atrás o padrão era esse aqui, ó, perspectiva, e agora entrou esse que é o Brown, que é muito bom. Já vou mostrar uns exemplos para vocês. Fish Eye é o olho de peixe, aquelas bem grandes angulares, então se você estiver voando com uma coisa tipo GoPro, câmerazinha de ação, isso aqui é o que você tem que usar. E Spherical é para aquelas 360 mesmo, eu nunca usei uma dessas, mas eu sei que dá para fazer esse tipo de reconstrução. Para vocês verem como muda com a câmera em modelo perspectiva e Brown, dá uma olhada aqui, ó. Então esse é uma animaçãozinha, olha só. Aqui é com a câmera perspectiva, aqui em Brown. Veja que a reconstrução fica melhor, fica menos ruidosa. Aqui tem um detalhe para a gente ver, olha, então perspectiva e Brown, olha como ele fica mais limpo. Tem um aqui embaixo que eu acho que é um negócio assim impressionante, é coisa para dar aula, né? Olha, em cima então um modelo todo reconstruído usando alto, então deixou ali no automático do Open Drone Map que
tentou descobrir que câmera que era e pelo jeito não descobriu direito, né? Porque fez muito bem marcado o domeamento do terreno. A gente fala disso, né? Sempre que vocês forem ler sobre SFM, coisa assim, vocês vão ver que esse é um problema clássico desse tipo de reconstrução. O terreno que é plano fica como um domo ou como uma bacia. Esse endomeamento aí é padrão. Tem maneiras de tentar minimizar isso. Eu quero comentar isso mais lá para frente, quando eu fizer o vídeo sobre planejamento de missões, tá? Mas olha só como só mudar a câmera já melhorou muito. Então, do alto para o brown, ficou muito melhor o terreno. Então, essa é uma opção que realmente eu acho que vale a pena vocês irem e setar para brown se vocês estiverem usando esses drones de prateleira, DJI, coisa assim, com a câmerazinha que já vem com ele. A não ser que você esteja usando uma GoPro, aí você coloca fisheye. Então, vamos seguir aqui, olha. Então, as opções relacionadas aos modelos de elevação. Então, todo mundo começa com DEM, o nomezinho para ficar meio junto ali. Uma importante é aqui a resolução do modelo. Então ele tenta já calcular a resolução do modelo a partir do que ele calcula como GSD, como Ground Sampling Distance. Tá? Então, se você não sabe direito a diferença entre Ground Sampling Distance, resolução espacial, quando que é um, quando que é o outro, quando que os dois são a mesma coisa, eu vou deixar aí um vídeo aí em cima para vocês, vou deixar na descrição também, um vídeo que eu falo só sobre isso. Então veja, ele fala que ele calcula a resolução do modelo normalmente num limite máximo de 2 vezes o valor do calculado do GSD, mas se você quiser forçar que ele tenha uma resolução diferente, mais fina que isso, aí você checa essa opção aqui também. Você vai lá no Ignore GSD, coloca como True, como verdadeiro, e aí você pode mudar o valor do MDE, assim, do seu modelo de elevação, para algo mais fino do que ele faria. Isso não necessariamente vai melhorar o teu resultado, mas você pode fazer, se você quiser. Essa outra aqui é interessante, Depth Map Resolution. Então, se vocês lembrarem da parte daquele vídeo de SFM e MVS, né, da descrição do método, a gente tem as duas partes. O SFM, que vai fazer a nuvem esparsa e a posição das câmeras, e o MVS, que vai fazer a nuvem densa, vai fazer realmente a reconstrução fina da tua cena. E o Depth Map está ligado ao MVS, então é ele que vai fazer a reconstrução da profundidade ali, e aqui você pode setar o parâmetro de resolução na mão. Né? Normalmente você não vai fazer isso na mão, você vai usar este outro parâmetro, essa outra opção aqui, que é o PC Quality. Então o PC Quality ele vai determinar, como eu disse, a qualidade da nuvem de pontos, da nuvem densa. Tá? E aqui vocês têm as opções meio ao esquema Metashape, Ultra, High, Medium, Low, Lowest. E o que ele vai fazer? Ele vai pré-determinar a resolução do mapa de profundidade a partir da resolução, do tamanho da imagem original. Deixa eu mostrar no livrinho para vocês. Falei do livrinho, que ele é muito legal. Essa é uma das partes em que ele traz mais detalhe do que a documentação que está lá na internet. Então, tem a figurinha bonitinha do que como é uma cena, como é o mapa de profundidade dessa cena. É a partir daqui que ele vai juntando e calculando a nuvem densa. E ele descreve um pouco mais, inclusive ele descreve essa parte importante aqui. Ó. Aumentar a resolução do mapa de profundidade aumenta o tempo de processamento ao quadrado. Então, você dobra a resolução, tem que ter 4 vezes mais tempo de processamento. Tá? Então, é uma coisa a se mexer com um pouco de cuidado. Normalmente ele vai aqui que a gente vai mexer, você não vai mexer lá no FBAP, a não ser que você saiba o que esteja fazendo, e o quanto que ele faz aqui, o que significa cada um desses valores. É esse aqui, ó. Então, PC Quality está aqui. Então, com o PC Quality de Ultra, você está usando metade da resolução da sua imagem original. Tá? Se a sua imagem tem 3.000 por 2.000 pixels, vai ficar com 1.500 por 1.000. Tá? E assim por diante, sempre quebrando pela metade. É o mesmo que o Metashape usa, se eu não me engano. Então, Depth Map é interessante saber, mas normalmente a gente não mexe aqui, tá? Porque ele só vai entrar em ação se você mudar o valor padrão aqui. E aí, se você muda o valor que está aqui, ele sobrepõe aquilo que qualquer coisa que você tenha escolhido no PC Quality. Aí vem DSM e DTM. Então, se você ligar o DSM, colocar aqui como True, o padrão dele é falso, colocar como True, ele vai gerar o DSM, claro. E o DTM, ele vai pegar o DSM e vai filtrar para tentar gerar um modelo de terreno. Tentar filtrar a superfície, tentar gerar um modelo de terreno. E aí você pode olhar as outras opções aqui, ligadas ao DEM ou ligadas a esse SMRF ou SMURF. SMURF é um filtro que vai usar para filtrar o modelo de elevação, de superfície, tentar gerar um modelo de terreno. Então lá embaixo vão ter as opções que começam com SMURF, que aí você
pode mexer nisso e tentar tunar essas coisas. Fast Orthofoto é interessante se o teu intuito realmente é trabalhar só com as ortofotos, não precisa dos modelos. Se você não precisa dos modelos de elevação, ele pula a reconstrução da nuvem densa e faz o modelo e faz a ortofoto baseado na nuvem esparsa. Então é mais rápido. Isso também pode ser útil se você quer ver se o teu mapeamento ficou bom, se você pegou imagens legais, aí você pode rodar isso aqui rapidinho. Feature Quality eu vou deixar para falar mais lá na frente, quando eu for comparar as duas opções ali, os dois parâmetros que mudam bastante a reconstrução e que teoricamente um deveria ter precedência com o outro, mas eu não tenho certeza. Então segura aí que depois eu vou falar de Feature Quality. Aqui, olha, o Feature Type, então voltando para o vídeo lá do SFM, a gente falou do algoritmo SIFT, que é o Scale Invariant Feature Transform, que vai fazer a ligação entre as imagens, achar os key points ali. Então você pode mudar o algoritmo, né? Principalmente se você quiser testar, se você quiser aprender como funciona cada um, ver diferenças e tal. Isso aqui é sempre interessante para a gente fazer trabalhinhos acadêmicos, assim, tipo, pegar um aluno e vamos comparar todos os algoritmos e cruzar ali, ver qual fica mais interessante. Isso aqui também é uma coisa que dificilmente a gente mexe, né? O padrão é o SIFT. Force GPS, então, mesmo que você tenha pontos de controle, ele não vai usar. O que é útil se você tem imagens com alta qualidade de GPS ou imagens feitas com drone RTK ou com PPK, que tenham ali a coordenada precisa já no metadado da imagem, no EXIF da imagem. Tá? E aí você pode mandar ele forçar a usar o GPS ao invés dos pontos de controle. Da mesma maneira, a acurácia do GPS você pode determinar para todo o conjunto de imagens a mesma acurácia, se você tiver isso como um valor e não quiser ler dos metadados da imagem. Tá? O Ignore GSD a gente falou lá na frente, né? O Match Your Neighbors é quantas imagens ao lado de cada uma ele vai buscar para fazer os matches. Então você pode, por exemplo, você tem uma imagem aqui e 8 em volta, ele vai buscar em todas. Se você botar 12, ele vai buscar imagens um pouco mais distantes. Se você botar 3, ele vai pegar as 3 mais próximas. Né? E ele sempre usa os dados do EXIF da imagem, então ele vê onde elas estão, para daí não pegar uma imagem que está aqui e tentar cruzar com uma que está lá no outro lado da tua área. Né? O Matcher Type, então, que é o tipo de algoritmo que ele vai usar para fazer esse match entre as imagens. Então, tem 3 opções aqui, né? Ball, Brute Force e Flam, e o padrão é esse aqui, ó. Fast Library for Approximate Nearest Neighbor, que é bem um padrão aí para muita gente. Você também pode testar, né? Olha, o Ball é mais rápido, então você quer fazer um teste rápido, você pode trocar. E o Brute Force é bem mais robusto, só que ele vai demorar bem mais. Então, veja o que você tem de necessidade, você pode esperar um tempo mais ou não. Max Concurrency é interessante se você está tendo problema de memória, por exemplo, que aqui são quantos processos ele vai rodar em paralelo ao mesmo tempo, porque os processadores de hoje, né, permitem que você rode várias coisas ao mesmo tempo, e aí de repente, né, ele está usando 4 por padrão, você está vendo que ele está estourando memória, você pode baixar isso para 2, para 3 e tal, e tentar gerenciar isso daí. Né? Isso pode te ajudar se você está estourando memória, por exemplo. Merge é só se você quebra seu dataset em mais de um, se você tem um dataset muito grande, quebra em vários sub-áreas ali, aí o que é que você vai fundir depois, tá? Mesh Octree Depth, então essa aqui é a profundidade da Octree na reconstrução da malha. O valor recomendado ali está entre 8 e 12, você pode subir isso para valores maiores, mas você vai ter arquivos gigantes, vai demorar pra caramba. Então esse aqui é um que eu mexeria com muito cuidado, tá? Tamanho da malha, então aqui a gente está dando quantos vértices ele vai ter, o valor padrão aqui é 200 mil. Se a sua área for muito grande, isso aqui pode ser realmente pequeno, aí você sobe para uns 500, aí depois se estiver fazendo uma área grande. Também dependendo do tipo de feição que você está fazendo. Se está fazendo terreno, é uma coisa, você talvez não precise de tantos nós de vértices, mas se você está fazendo arquitetura, aí pode ser que você queira mais para ter um detalhamento mais fino ali. Mínimo número, mínimo não features, né? O número mínimo de feições. Isso aqui é lá no começo do processo, lá no SFM. Quantos pontos você vai, no mínimo, tentar encaixar entre cada imagem. Então o padrão é 10 mil. Isso aqui é uma das coisas que a gente pode mexer lá no Metashape, né? Quando você tem a janelinha inicial ali do alinhamento de fotos, ele normalmente fica escondido ali embaixo, né? As feições que você tem que abrir aquela opção. E aqui eu costumo colocar algo maior. Então, para fazer um bom match, assim, principalmente área de vegetação, floresta, coisa assim, que as coisas são muito parecidas, aí eu subo isso aqui para 30, 40, coisa assim.
nome do dataset. No GPU é para você não usar a GPU mesmo que ela esteja disponível. Isso aqui não funciona para a maioria das pessoas, porque eu sei que a maioria das pessoas estão rodando isso no Windows e até onde eu lembro, a aceleração por GPU ainda não está disponível no Windows, pelo menos quando a gente usa Docker. Eu não tenho certeza se você usa a versão nativa, se isso já está disponível, mas aqui isso tiraria, né, a GPU. Não sei também por que alguém ia querer fazer isso. Optimize Disk Space é interessante se você não tem muito espaço de armazenamento em disco, e aí o que ele faz é que ele vai apagando os arquivos temporários. Ele gera um negócio, calcula outro, aí apaga esse primeiro, para daí não ocupar muito espaço em disco. Tipo de arquivo da ortofoto, se vai ser JPEG, com compressão dele, né? Algumas coisas ligadas à ortofoto, se ele gera um KMZ, por exemplo, se ele gera um PNG, a resolução da ortofoto também em centímetros por pixel. De novo, se você quiser uma coisa mais fina, é igual lá no MDE, no DM, você tem que botar o Ignore GSD. PC Classify, ele vai usar, então, ele vai tentar classificar a nuvem de pontos, aqui a nuvem densa, usando o Simple Morphological Filter, que é o Smurf, tá? Então, aí você controla algumas dessas coisas usando aqueles parâmetros -den e o Smurf, tá? Salvar a nuvem de pontos num formato de Cloud Optimized Point Cloud, isso é um formato bem novo de arquivos, que está sendo propagandeado aí, que ele é interessante, ele é feito para você, né, ter o seu arquivo em algum servidor e ver ele via nuvem, sem gastar muita largura de banda, sem ter muito tempo, ele é bem interessante. Exporta a nuvem de pontos já referenciada para um formato de arquivo CSV de texto, exporta a nuvem para um formato End-to-End Point Format, que é um formato bem específico, que é o formato que ele usa para ver, né, a nuvem de pontos. PC Filter, aqui ele vai dar uma filtrada geral na nuvem de pontos, removendo pontos que desviem mais do que N desvios padrões do que a média local. Se você pôr 0, ele tira a filtragem, tá? E o default é 2.5 desvios padrões, para tirar aqueles pontos perdidos que ficam espalhados no espaço que realmente acontecem, né? PC geométrico, ele melhora a acurácia da nuvem de pontos ao calcular, então, mapas de profundidade geometricamente consistentes. Fica mais demorado, mas dizem que melhora bastante os resultados nas cenas urbanas. Então, se vocês pegarem aqueles presets que ele tem lá no WebLDM e colocar building urbano, ele já liga isso aqui, por exemplo, por padrão. Exporta a nuvem de ponto em formato LAS, de laser, né? E o PC Quality, então o PC Quality é a qualidade da nuvem de pontos densa, que a gente falou, né? Rectificação da nuvem de pontos, que pode ser interessante se você está gerando DTMs. Esse cara aqui ele vai filtrar a nuvem de pontos, tirando, você vai determinar um raio, ele deixa só um ponto em cada raio, para diminuir o número de pontos ali. Às vezes você quer dar uma filtrada, não quer trabalhar com muito ponto, pode ajudar a tirar um pouquinho do ruído também. Calibração radiométrica é quando você trabalha essencialmente com imagens multispectrais, câmeras tipo Mapir, Mica Sense, essas câmeras assim que tem, além do RGB, bandas de infravermelho, alguma coisa assim. Rerun é quando você vai rodar de novo alguma coisa, a partir de que ponto você quer rodar de novo. Então, por exemplo, você fez uma parte, mas você quer refazer só a nuvem de pontos. Você já tem toda a parte dos mapas de pontos, da nuvem esparsa, dos mapas de profundidade e tal, você quer refazer só lá o finalzinho, só a exportação da coisa. Aí você pode determinar um desses aqui que ele já roda a partir dali, tá? Rolling Shutter. Rolling Shutter é interessante porque isso vai direto com muitos dos drones que a gente tem, né? O que acontece é que a câmera dos drones, normalmente, ela é uma câmerazinha digital simples, tipo uma câmerazinha de celular, e o obturador da câmera, se você pensar numa câmera antiga, mecânica, deixa eu até voltar aqui na tela. Se você pensar numa câmera mecânica das antigas, o que ela tinha? Ela tem um obturador. Ela tinha lá o filme e na frente um obturador que abre e fecha. Então ele abre, a luz entra, ele fecha, fez a foto. Né? Isso é um obturador mecânico, ele abre e fecha. Ele é global, ele funciona para... Ele abre e entra a luz da cena toda de uma vez só. Algumas câmeras de drones são assim, por exemplo, a câmera do Phantom 4, não sei se é do Phantom 4 inicial, mas do Phantom 4.2, ela tem ali a opção que você vai ver nos specs do negócio como Global Shutter. Então ele funciona assim, ele abre, entra a luz toda no sensor e ele fecha de uma vez só. A câmera mais simples que isso, que é, por exemplo, que tem praticamente todo celular, é o de Rolling Shutter. Aí você pensa como se fosse aqueles scanners de mesa, sabe? Que ele vem passando aquela luzinha e escaneando as coisas. É a mesma coisa. Então a câmera
do celular está aqui o sensor, e ela passa um negócio assim, zup, e marca a imagem. Então o disparador, ele não abre e fecha de uma vez só, ele passa tipo uma cortina. E é bem rápido, mas mesmo bem rápido, se o drone está bem rápido, isso pode dar uma borrada na imagem, ele meio que estica os pixels na direção do negócio. Essa história do rolling shutter, ela é muito comum de vocês verem, se vocês procurarem na internet, imagens de, por exemplo, helicóptero voando que parece que está com a hélice parada, ou avião com turbohélice, que também parece que ou ele está com a hélice parada, ou que ele tem um monte de pazinhas de hélice que estão paradas no espaço. Em vez de 2, ele tem tipo 5 assim, paradas. Isso é muito comum. Isso acontece quando a velocidade dessa cortininha do rolling shutter é igual ou muito parecida com a velocidade que aquelas hélices estão girando. E aí ele encaixa uma coisa com a outra e a imagem fica estranha. Então o OpenDroneMap é muito legal nesse sentido dele fornecer essa correção para a gente. Se você voa rápido com o seu drone, às vezes porque você precisa fazer uma área grande e tem que economizar bateria, voa um pouco mais rápido do que o normal, ou porque o programa que você usa não permite que você pare para fazer cada foto, ou mesmo o teu drone não tem o disparador global, isso aqui é interessante de você fazer alguns testes e ver se melhora o teu modelo, principalmente a tua ortofoto. Aqui é o algoritmo do SFM em si. Então como que você vai linkar essas imagens aí? O padrão é incremental, mas ele mesmo diz, né? Se você está fazendo, por exemplo, imagens aéreas, onde você sabe as posições das câmeras porque elas têm o valor do GPS ali, a triangulação pode gerar resultados muito bons. Se for uma cena planar, bem, sem muita variação no terreno, que você capturou numa altitude fixa, com imagens apenas em nadir, sem mexer a câmera, aí o planar pode ser mais rápido. Mas o padrão é esse incremental que fica no meio do caminho, aí também você pode testar. Aí tem vários skips, que é tipo, pule isso, pule aquilo, skip ortofoto, skip cluster, faça um monte de coisa. Aí vem o Smurf, que são as opções para aquele filtro, tá? Do Morphological Filter. Então, tudo isso aqui vai mudar a maneira que ele vai filtrar o terreno, para filtrar o modelo de superfície para tentar gerar o terreno. Split é para quando você tem um conjunto de imagens muito grande, você vai quebrar ele em várias partes. Textura, então várias coisas para você mexer na textura das imagens, porque pensando principalmente na ortofoto ou no modelo com a textura de todas, como que ele vai fazer essa junção das imagens, por exemplo. Então isso aqui é interessante de vocês darem uma olhada. Por exemplo, esse aqui, o Texture Mapping, eu já consegui resultados muito bons usando mapeamento de textura gama em áreas de vegetação. Assim, se você vê que na ortofoto você tem diferenças de cor brusca entre duas fotos, né? Uma foto está mais clara, uma foto está mais escura, às vezes o gama ajuda a corrigir isso. 3D Mesh pode ser interessante se você, na hora de calcular a ortofoto, porque ele faz a nuvem 3D, a Mesh 3D, e aí para fazer a ortofoto ele rebate ela para uma Mesh 2D, 2.5D, né? Quer dizer que não tem os overhangs, não tem uma parte de teto, sabe? Então pensa assim, uma árvore que tem lá a parte da vegetação, aí ela entra para cá e tem o tronco. Então essa parte aqui, né, que tem o teto em cima e tal, o que você veria de cima? Você não veria aquela parte. Então para fazer a ortofoto, ele transforma essa nuvem 3D em uma nuvem 2D e meio, né? Aquele objeto que tinha uma protuberância para baixo, ele passa a ser uma coisa reta assim. E aí às vezes é mais rápido fazer com a Mesh 3D, mas depende um pouco do caso, tá? Para usar o EXIF da imagem, mesmo que você tenha um ponto de controle, tá? Parâmetros fixos da câmera pode ser interessante, né? Principalmente se você tem um sensor com rolling shutter, ao invés de ele tentar otimizar o parâmetro da câmera, tá? O Bundle Adjustment, lembra que a gente falou de quando ele vai vendo as posições das câmeras e faz aquele ajuste de conjunto para todas as suas câmeras? Então, se você tem muita imagem, esse aqui pode ser interessante, porque aí ele vai ajustando uma a uma, e aí para cada 100 ele faz uma ajustada geral. Então isso pode ser interessante, se você tem lá 2.000 fotos, pode ser que isso aqui te ajude a fazer a coisa um pouco mais rápido. Muito bem, então, para a gente falar de dois parâmetros que eu ainda estou em dúvida sobre quem ganha de quem na hora de rodar, tá? O Resize Tool, ele é interessante, olha só, ele é uma coisa, primeiro uma coisa que está aí faz tempo no OpenDroneMap, olha lá, Legacy Option Use Feature Quality Instead, ou seja, então ele está falando que isso aqui é uma coisa antiga, que a gente deveria usar Feature Quality ao invés dela. O que ele faz? Ele
reamostra as imagens para diminuir um pouco elas na hora de fazer o passo inicial do SFM, de fazer as junções, né? Isso é muito comum que você diminua um pouco elas para fazer essa junção, porque aí você tira um pouco de ruído, facilita a vida. Às vezes ele até dá um match melhor entre as cenas do que se você usasse a cena com a resolução full original, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa opção ela aparece muito lá no começo, quando a gente cria um projeto novo lá no WebLDM. Então ele tem até aqui, olha, redimensionar imagens. Aí ele já está aqui uma opção bem na nossa cara, né? Não, sim. Se sim, para qual tamanho? É isso que ele está mexendo. Ele está mexendo na opção Resize To ali. Tá? Mas ele fala para você, né? Porque aí você dá o tamanho real. Você que tem que dizer para ele para quantos pixels você quer que redimensione o tamanho maior da sua imagem. Então, se a sua imagem tem 3000 por 2000 e eu deixo aqui assim, ele vai ficar 2048 por, né, sei lá quantos ali da proporção da coisa. E aí depois veio a opção, assim como o PC Quality, que tem a coisa qualitativa de ultra, médio e tal, veio o Feature Quality, que tem a mesma coisa, tá? Que é aquela questão do médio, alto, ultra. Então é esse aqui, Feature Quality, ultra, alto, médio, baixo e mais baixo de todos. É a mesma coisa, tá? Ele vai, então, em teoria, esse cara aqui, você seta um desses valores e ele muda para você aqui, ó. Então, se você coloca em ultra, é 1. 1 significa que ele não está reamostrando a imagem. Ele está deixando com a resolução original. High é meio, então ele vai diminuir a resolução da imagem por meio, médio por 1/4 e assim por diante. E aí você não tem que saber o valor do pixel, né, o valor do tamanho da sua imagem, ele vai fazer isso sozinho para você. E o que eles falam é que esse cara tem que ter precedência, né? E que se você não quer reamostrar a imagem de nenhum jeito, seria ou ultra aqui ou -1 aqui no Resize To, que as duas coisas deveriam ser iguais. Mas eu deixei para falar desses dois aqui no final porque eles vão influenciar no resultado final e eu ainda não estou bem certo de que realmente um tem precedência sobre o outro. Até perguntei isso lá no fórum e eu tenho aqui, eu fiz um teste com o mesmo dataset, então o mesmo conjunto de 88 imagens. Se eu rodei com Feature Quality Ultra e Resize To 2048, então ele levou 7 minutos para fazer, calculou um pixel de quase 9 centímetros e reconstruiu a nuvem densa com 2,8 milhões de pontos. Depois eu rodei com Feature Quality Ultra, então o mesmo daqui. Resize To -1, então sem fazer o resize. 45 minutos, né, pixel de 3,5 cm, nuvem densa de 4,3 milhões de pontos. Depois eu rodei com Feature Quality High, ou seja, teoricamente, mudando aqui para metade do tamanho. Resize To -1, ou seja, sem o Resize To funcionar. 18 minutos, pixel igual o da última vez e uma nuvem densa com mais ponto ainda. Então, qual que é o problema aqui? Nos dois que eu rodei com Feature Quality Ultra, esse aqui eu fiz só para comparar, né? E fui curioso que ele deu até um resultado teoricamente melhor. Nos dois casos que eu rodei com Feature Quality Ultra, ele não deveria reamostrar as imagens, porque é isso que o Feature Quality Ultra faz, é 1, né? Ele não deveria reamostrar. Mas eu setei o Resize To aqui e ele reamostrou. Ele chegou num GSD de 9 centímetros. E onde ele não reamostrou, ele chegou no GSD de 3,6 centímetros. Então me parece que essa tal precedência não está realmente acontecendo. Me parece que o Resize To tem uma importância. Tanto que quando eu não dei o Resize To aqui, ele também chegou no mesmo tamanho de pixel. Ó. Resize To -1, pixel 3 ponto alguma coisa. Resize To -1, pixel 3 ponto alguma coisa. Independente da opção do Feature Quality. Então aqui eu acho que ainda tem alguma coisa. Eu estou conversando com eles aqui no fórum, mas me parece que ainda tem. Então teria que brincar um pouco com esses dois parâmetros, com essas duas opções, para ver aonde é que você chega na tua reconstrução, tá? Esse aqui eu gostei bastante. Então, sem fazer o resize inicial, realmente, e o Feature Quality High. Ele deu um GSD muito bom, ele deu um tempo bem menor, menos de metade do tempo do Feature Quality Ultra, e deu um pixel parecido com uma nuvem de pontos até um pouquinho maior. Então, eu já começaria a fazer algo assim, mas vai com calma, testa, às vezes pega um subset dos teus dados, pega ali umas 10 imagens e testa nelas para ver o que você gosta mais. Isso é uma coisa interessante, né? A gente testar num pedacinho menor e depois expandir para a área como um todo, tá?
Depois da gente ter falado dos parâmetros todos aí, né? Lógico que o vídeo ficou muito mais longo do que eu queria. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho uma questão que eu vejo que muita gente tem problema com memória. Eu mesmo tive problema de memória quando eu estava fazendo esse teste ali do Feature Quality Resize 2, porque o gerenciamento da memória, no caso ali do ODM no Windows, ele é feito pelo Docker, né? Normalmente a gente roda isso no Docker e é o que gerencia a memória. Isso não acontece se você estiver usando a versão paga. A versão paga para Windows ela é nativa de Windows, ela não tem essa virtualização do Docker. E aí ela vai usar toda a memória do seu sistema, ela vai entender o seu sistema tranquilamente. Aí quanto mais RAM você tiver, melhor para você. Quanto mais espaço em disco você tiver, melhor para você. No caso do Docker, ele tem uma configuração padrão que nem sempre é a melhor, ele nem sempre usa todos os recursos do sistema. Como a gente está usando uma coisa intensiva, a gente sabe que a reconstrução 3D aqui vai demorar um tempo, vai consumir recursos do sistema, eu acho que é melhor a gente jogar a configuração lá para cima, perto dos máximos do nosso sistema, porque aí quando eu for rodar isso, se eu sei que vai demorar muito tempo, eu ponho para rodar aqui um pouquinho antes de ir embora, deixo rodando de noite e no dia seguinte eu vejo o que deu, né? Eu deixo ele usar os recursos do sistema, eu não vou ficar assim, miguelando o recurso do sistema, falando, não, eu tenho 32 de RAM e eu vou usar só 8 para o Open Door Map. Não, quero que ele use tudo e não deixe mais nada rodando ao mesmo tempo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou até deixar embaixo o link. Esse aqui é um videozinho de um brasileiro que eu achei que foi bem legal. Ele é bem didático, assim. Você não precisa assistir o vídeo inteiro, tá? O importante está mais aqui no começo, nos 3 minutos, e depois lá para os 10 e tanto. Mas o que acontece? Ele dá esse link para gente, que é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Que são as configurações do WSL. O WSL é o Windows Subsystem for Linux, que o Docker vai usar para fazer as configurações. E ele, normalmente quando a gente instala, ele não vem com esse arquivo aqui, ó, que é o WSL config. E aí nele a gente pode colocar os valores de memória que a gente quer usar. Então, WSL, o que você tem que fazer? Rapidinho, se você não quiser ver o vídeo do nosso camarada lá, você vai vir aqui nesse link que eu estou dando para vocês. Você vai pegar isso aqui, ó, copiar, o User Profile, tá? Vai vir aqui na barra de busca do Windows, que vocês não vão ver, porque está um pouquinho para baixo da tela, e cola. A primeira coisa que vai aparecer é isso aqui, ó, System Folder, a pasta do sistema, que é a sua pasta, a pasta do seu usuário, certo? Se você souber onde ela é, você pode ir direto, mas se não, esse é um jeito, certeza de você saber o que está fazendo. Aí você abre aqui, ele vai abrir uma pasta do sistema para você. Então, essa é a pasta, e aqui você vai criar um arquivinho de texto chamado .wslconfig, sem extensão, sem nada, e nele você vai colocar as suas configurações. No caso, para vocês verem as minhas, são essas daqui. Dá para colocar um monte de coisa, eu coloquei só o quê? A memória RAM, esse computador tem 64, eu deixei 50 para o Docker, para o WebLDM, estou usando 6 processadores, se não me engano tem 10 aqui, então estou deixando ele usar bastante, e deixei 50 também, o mesmo tamanho aqui de memória swap. Swap é a memória de troca, quando enche a RAM ele grava isso no disco. Só que, do jeito que funciona ali no Docker, se enche a RAM e ele vai gravar no disco, nesse tempo entre ele gravar, sair de um para o outro, começar a gravar o arquivo de swap, às vezes você já trava o negócio, porque tem um processo do OpenDrive rodando que quer gravar em algum lugar e não consegue, e aí trava. Então, você tem que inicializar os dois com o mesmo valor, em um valor alto. Se você tem 32 GB, bota 30, lógico, você não vai conseguir usar direito o computador com outras coisas. Não adianta querer ficar rodando o Open Drone Map e editando vídeo ao mesmo tempo, tá? Tenha coerência nessas coisas. E inicialize um valor alto de swap ao mesmo tempo. E aí, você faz isso, você reinicia o Docker e as coisas vão funcionar, tá? Tem até naquela paginazinha do Docker, ele fala que tem uma regra dos 8 segundos, que é você criou esse arquivo wslconfig, jogou lá, desliga o Docker, manda ele sair, não é só fechar a janelinha, não. Às vezes ele fica naquele íconezinho ali no canto direito da tela. Manda fechar, espera um pouco, pelo menos 8 segundos. Ele fala 8 segundos, gente, eu deixei 1 minuto, 2 aí. Dá um tempo para ele realmente finalizar os processos. Tem coisa que o Windows é assim, né? Ele fecha o negócio, fala para você que fechou, mas ele ainda está fechando umas coisas, só que em segundo plano. Dá um tempo para ele fechar as coisas, relaxa. Aí depois você liga o Docker de novo e aí ele vai trazer essas configurações novas. E aí o teu WebLDM vai ter mais espaço para rodar. Aí eu fiz isso, eu tive problema ali, era um dataset pequeno, 88 imagens, e ele deu problema de memória. Daí eu fiz isso, funcionou beleza. Inclusive eu processei depois um dataset de 900 imagens e ele
demorou, mas processou tranquilo, não deu problema de memória. Eu vou falar desse dataset mais na frente quando eu fizer a comparação com o Metashape. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, que o vídeo já está longo, mas a ideia é essa, tá? Mostrar os padrões para vocês, discutir um pouco alguns deles que podem ser importantes, né? Ficar bem em mente que nem tudo ali é perfeito, ele é um programa livre, ele não tem um time de desenvolvedores sendo pagos para trabalhar nele o dia inteiro. Então tem coisas que às vezes demoram, coisas que o cara mexe um negócio assim, às vezes, né, impacta em outro ali, mas a gente vai testando, a gente vai em contato com eles, entendendo o que está acontecendo. Tem coisas muito boas lá. O Rolling Shutter, eu acho que chegou lá até antes de alguns programas comerciais, então é muito legal. Depois vocês me digam o que vocês acharam desse, do outro vídeo do SFM, se ficou faltando alguma coisa, para ver se precisa fazer mais algum outro para tirar as dúvidas. E o próximo que eu quero fazer é sobre então, a comparação com o Metashape, comparar alguns datasets de áreas rurais, de áreas urbanas, tempo de processamento e tal. E depois eu quero fazer talvez para fechar essa série de fotogrametria, sobre planejamento de missões, que já até pediram aí nos comentários, tá bom? Então é isso. Se você chegou aqui até o final, muito obrigado pela tua audiência. Continue aí com a gente, né? Se inscreve no canal caso ainda não tenha assistido, se bem que você chegou até aqui, a chance de você já assinar o canal é grande. Segue a gente nas outras redes sociais, enquanto elas ainda existem. E eu vou deixar aqui, como sempre, 2 vídeos aí no final, se vocês quiserem continuar a ver alguma coisa nossa, que ajuda muito o YouTube a saber que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Para todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.